tal foi o quê? E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram quem? Uai, mas não está falando da besta? Mas agora fala de quem? Porque a besta e o dragão, a partir desse momento, se tornam um. O dragão, o próprio Satanás, possui a besta. Continuando. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade a quem? A sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e tudo isso depois daquela ferida mortal. Quem está se lembrando? Para você não esquecer mais disso. Foi ferida mortalmente quem entra na besta? O dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 o quê? 42 meses, que entenda, o calendário brasileiro, um ano tem 365 dias. E aí a cada 6 anos tem um ano bissexto, a cada 3 ou 6. Então, tem um ano bissexto. Por quê? Porque o nosso calendário... então um ano tem bissexto, outro não? Pronto. Mas o nosso calendário é errado. O calendário certo, que é usado desde antigamente, é o calendário judaico. O calendário judaico tem 360 dias. Então, se você pegar 360 dias, vezes 3 e mais metade de 360, que é 360, metade é 165, vai chegar nesses 42 meses, ou então 1260 dias, 3 anos e meio. E a besta agora, com o próprio dragão dentro dela, foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Versículo 6. E abriu a boca, Apocalipse capítulo 13, versículo 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome. E difamar o quê? Se lembra onde vai entrar o desolador, o abominável? No templo. E aqui está falando que ele está agora no tabernáculo, falando blasfêmia, ou seja, o cumprimento. Ou então é mais detalhes do que acontece nesse tempo, que vem o abominável da desolação, ou então a besta que emerge do mar, ou então o anticristo. Amém? Continuando, diz assim: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam aonde? No céu. Ou seja, ele vai estar aqui na terra falando mal de Deus, do Senhor Jesus que habita no céu. Versículo 7, onde eu queria chegar aquela hora que caiu a internet, queimou a extensão, agora a gente deu um jeitinho para poder transmitir e falar que dificilmente um cristão, ou então um judeu remanescente, que depois que vê que o anticristo não é Cristo nada, mas é o Satanás, e vai se converter a Jesus, aí o judeu que não acreditava em Cristo, quando vê que o anticristo é o Satanás, esse judeu vai se tornar um judeu remanescente, porque vai se converter ao Senhor Jesus. Dificilmente vai conseguir ficar vivo. Eu estava falando com os irmãos, porque o tempo do arrebatamento a gente não sabe quando vai ser, ninguém sabe a hora e o dia certo, só Deus. Mas o tempo da volta visível do Senhor Jesus sobre a nuvem a gente sabe. São 42 meses a partir do momento que o anticristo aparecer nessa terra. São 1260 dias a partir do momento que o anticristo, ele bater no peito, dizer que é Deus e blasfemar contra Deus. Quem entende isso? Amém? E olha o que ele vai fazer agora, a partir do momento que ele recebeu a ferida na cabeça e o dragão entrou dentro dele. Versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra quem?
contra os santos e os... Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os... O que ele vai fazer? Peleja contra os santos. Ele vai perseguir os crentes, tanto os judeus como também os crentes gentios, os redimidos, aqueles que não foram ainda arrebatados por não estarem maduros, por não serem a parte mais forte da igreja, mas serem aqueles que creem em Jesus, mas vivem mais na carne, no mundo, do que para Jesus. O próprio Senhor Jesus vai permitir que esses santos permaneçam durante a grande, para ver que esse mundo não tem nada de bom para oferecer, para ver que Satanás é um mentiroso, porque nesses últimos 3 anos e meio, o sedutor desse mundo, que é o diabo, ele tira a máscara e mostra como ele é perverso e mau. Olha o que está no capítulo 12, no versículo 17. Volta uma folha aí. Fala sobre a mesma coisa. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Ou seja, o que o dragão vai fazer? Irado contra a mulher, que é a igreja, pelejar contra eles, perseguir os que guardam os mandamentos de Deus. Quem guarda os mandamentos de Deus? Os judeus. Quem tem o testemunho de Jesus, a salvação de graça pela fé? A igreja, os crentes, os que confessam que Jesus é o Cristo. E o que o dragão faz? Durante a grande tribulação, peleja contra eles. Amém? Outra hora eu falo mais sobre isso. A Bíblia vai falar que essa mulher, Deus preparou um lugar chamado deserto, para ela ficar durante esse tempo. Ou seja, no mundo vai ter um lugar que o anticristo não vai conseguir governar. Vai ter um governo, não sei se é dos Estados Unidos, ou do Brasil, ou da América Latina, que vai ficar contra a ação do anticristo. E nesse lugar, quem é crente vai ter um amparo, uma proteção. Amém? Mas saiba de uma coisa, biblicamente falando, os crentes vencedores, quem quiser ser um crente vencedor depois do arrebatamento, só o poderá ser se morrer por Jesus. Do contrário, foge durante os 3 anos e meio, não morre por Jesus, foge da besta, mas quando chega perante o tribunal de Cristo, no final da grande tribulação, aí vai acertar as contas com o rei. Quem entende? Eu já vi 2 tipos de pregador falando, né? Um tipo fala assim: é mais fácil ser vencedor na grande tribulação do que agora. Por quê? Porque na grande tribulação é só você dar o pescoço para ser cortado pelo nome de Jesus e você se torna um vencedor. Agora você tem que morrer nessa carne todos os dias. Todos os dias você tem que batalhar contra a carne para ser um crente vencedor. Bom, eu acho que esse pregador que pregou assim é meio suicida. Né? Meio suicida. Porque a morte ainda fala que é ser decapitado. Não é simplesmente tomar um tiro na cabeça, uma injeção letal. É cortada a garganta. Quando na verdade hoje em dia, nesse tempo que está nessa terra, antes da grande tribulação, a gente pode tentar ser um crente vencedor todos os dias, buscando força para melhorar, largando cigarro, bebida, drogas, prostituição, os pecados que esse mundo tem a oferecer, e amando, buscando em primeiro lugar o reino dos céus. Então tem esses 2 tipos de pregador: aquele que fala que é mais fácil na grande tribulação, e aquele que fala que é mais fácil aqui e agora. Eu sou daquele que pensa que eu acho que aqui e agora é mais fácil. Não que a gente consiga sozinho, mas com o Espírito Santo dentro de nós a gente consegue. Nem que leve anos, mas se a gente tiver esses anos de tempo para melhorar, glória a Deus. Amém? O tempo do arrebatamento ninguém sabe, mas a volta de Jesus, depois que se manifestar o abominável da desolação, a besta que emerge do mar, o anticristo, é 3 anos e meio. A Bíblia nos revela. Aí tem pregador que não crê
no arrebatamento. Mas eu creio no arrebatamento por quê? Porque Cristo disse: 2 estarão no campo, um vai ser tomado, outro vai ser deixado. Cuidado, vigiai, porque ninguém sabe o dia e a hora. Ou seja, desse arrebatamento ninguém sabe o dia e a hora. Mas do dia que Jesus vai voltar sobre as nuvens, a gente sabe. 1260 dias, 3 anos e meio. Vamos continuar aqui? Eu quero mostrar para você sobre a imagem. Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Aliás, versículo 11. A sua Bíblia tem título? Qual o título do versículo 11? A besta que emerge da terra. Ou seja, a besta que emerge do mar é o anticristo. E a besta que emerge da terra? Diga, é o falso profeta. Olha aqui para mim. Não teve João Batista antes do Senhor Jesus? João Batista não foi usado por Deus para validar que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus? Teve ou não teve? Aconteceu isso ou não aconteceu? Satanás vai imitar do mesmo jeito, trazendo um falso profeta para validar que a besta, que o anticristo é Deus. Quem está entendendo? A mesma coisa. Aí diz assim, ó, versículo 14, diz assim, versículo 13: também opera o que? Grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Imagina, vai ter um falso profeta que vai ser levantado por Satanás nessa terra, que ele vai fazer fogo descer do céu a hora que ele quiser. Irmãos, por muito menos camaradas arrastam multidões nessa terra, por muito menos. Imagina quando ele virar e falar, aqui ó, como que eu sou de Deus, desce fogo do céu, e o fogo cair. Imagina só, se hoje com muita coisa que é só um oba-oba fermentado, lascado, as pessoas já ficam impressionadas, choram, morrem do coração quase. Imagina quando aparecer um falso profeta na frente da câmera dizendo, vocês não creem que eu sou de Deus? Não, é claro que eu sou de Deus. Desce fogo do céu agora. E aí vai descer fogo do céu. E aí esse mesmo camarada vai dizer, e o Deus que eu sou é esse daí que ressuscitou. Vai validar o anticristo. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu aprendo os negócios assim, eu fico com os olhos. Antigamente qualquer foguinho para mim era Deus, hoje não. Antigamente qualquer pregador que saía aí, né, fazendo alguma coisinha, algum sinal, algum prodígio, eu já ficava de pé. Oh glória! Hoje, esse irmão, a árvore é conhecida pelo quê? Então pronto, quem está entendendo? E que os irmãos também recebam essa maturidade, para não sentir coceirinha nos ouvidos, mas olhar para Cristo. Continuando, também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante de quem? Diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobre... O que o falso profeta vai dizer? Faça uma imagem, um ídolo à besta, que é o ídolo que a gente viu lá, a abominação, em Mateus capítulo 24, versículo 15. Continuando, e essa imagem, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Você que é evangélico e gosta de pregar para os católicos, a sua pregação contra as imagens não é assim? Acorda, porque a imagem tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem pé e não anda. Então, na grande tribulação você vai ter que mudar o argumento, você vai ter que avançar, você vai ter que pregar Apocalipse, porque isso daí de Salmo 115 não vai colar. Hoje cola. Mas no dia que a imagem estiver falando, aí você vai ter que vir aqui e mostrar. Isso já foi profetizado em Apocalipse capítulo 13, no versículo 14.
Aí eu pergunto para você, não é um evangelho mais sólido esse que Deus nos deu? Quando que vocês tiveram acesso a esse conhecimento? Quando que eu tive acesso a esse conhecimento? Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou em Santa Bárbara, por isso que eu estou aqui pregando o evangelho. Porque eu acredito com toda a minha força que isso é propósito de Deus. No dia do tribunal de Cristo, isso vai ficar bem claro, principalmente para aqueles que hoje nos perseguem, nos olham com maus olhos, pensando que a gente é usurpador, interesseiro, deu golpe. Quem está entendendo? Lá no tribunal de Cristo vai ser revelado. Aonde que nós tínhamos acesso a uma clareza dessa? Continuando. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número da besta. Hoje em dia tem uma muvuca na internet por causa de marca da besta, né? O Pix é a marca da besta, o Bradesco está com a marca da besta, a máscara é a marca da besta, a vacina Pfizer, AstraZeneca é a marca da besta. Mas que marca da besta é essa que aparece antes da besta? Leia a Bíblia, primeiro vai vir a besta, o ídolo, a imagem, o anticristo, ferido de morte que vai ressuscitar, para depois vir o quê? A marca. Então não tenha medo de marca da besta agora, a marca ainda não existe, ela vai ser criada. Amém? Se eu pregasse só isso daqui para você, irmão, já era valiosíssimo. Só isso daqui já ia tirar você de um aperto. Amém? Mas eu não consigo chegar aqui e pregar meia dúzia de palavras. Eu tenho que aproveitar o tempo. O que Paulo disse? Tudo faço por causa do evangelho. Tudo bem, hoje está chovendo, mas pronto. Mas você sabe por que no dia que não chove, não tem mais pessoas aqui na reunião? Porque eu prefiro agradar a Cristo do que essas pessoas. Tem pessoas que se o culto demora mais 20 minutinhos, eu não volto mais no culto durante a semana, eu vou só no domingo, que domingo eu não tenho que trabalhar no outro dia. Eu acho maior cara de pau dessa pessoa. Porque outra hora para bebida, para droga, ia trabalhar de virada, e agora para palavra, porque atrasa mais 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas que seja. Aí não presta. Tem que mais é que ficar em casa e a internet cair e não ter acesso a essas pérolas. Mas é que Deus é tão bom, né? Amoroso. Por isso que eu digo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque se fosse eu, pode ter a certeza que o ministério ia ser bem diferente. Mas como não é eu, é Cristo, é misericórdia, é amor, é paciência, em cima de paciência. Quem está entendendo? Mas não é, você não vê uns negócios desse? Você não conhece gente assim? Não vou na igreja não, porque demorou demais a pregação, o culto demora demais, eu estou cansado, eu estou isso, aquilo. Mas quando é para carne, quando é um churrasquinho com os amigos, pastor, um futebolzinho, um passeio, nada segura, pega até dinheiro emprestado. Pastor, oi. A respeito disso aí que você estava falando, uma vez eu estava numa cidade, fui fazer um culto, aí um senhor chegou perto de mim: pastor, hoje só vai demorar no culto não, vai acabar cedo o culto hoje, né? Eu falei: mas por quê? É porque hoje tem o último capítulo da novela. Eu suspirei fundo até sair de perto dele. E o tempo da Copa do Brasil, né? Da Copa do Mundo, na hora dos cultos. Aí aqui é que a gente vai ver, né? A aprovação. Vamos continuar para acabar a mensagem de hoje? Bom, eu tinha que pregar sobre o anticristo de uma forma mais clara. Por quê? Porque como eu prego o evangelho do reino, diversas vezes você vai ouvir eu falar do anticristo. Só que agora, quando eu falar do anticristo, você vai ouvir, vai entender de uma forma mais clara. Eu não sei você, mas eu, quando não tinha conhecimento da palavra, eu nem acreditava muito nesse negócio de anticristo. Vou te falar a verdade. Por quê? Por ignorância, por falta de conhecimento, por falta de revelação. Depois de conhecer tudo isso que eu estou mostrando para os irmãos,
eu não só acredito, como eu tenho a certeza que o anticristo, mais cedo ou mais tarde, ele vai se manifestar, e vai fazer guerra contra os santos, e vai colocar um sistema nessa terra, amém? Mas e qual vai ser o fim do anticristo? Vamos falar sobre o fim do anticristo? Vamos! Ele falou assim, o senhor falou que não acreditava, né? Eu já acreditava, e quando lançou o Pix, eu nem queria me cadastrar no Pix, já tinha entrado na cabeça dele que o Pix era o quê? A marca da besta. Vamos lá, em Apocalipse capítulo 19, versículo 19. Vamos falar sobre a guerra do Armagedon, o que acontece quando completa os 1260 dias, quando Jesus Cristo desce com os crentes vencedores para pelejar contra o anticristo, contra o falso profeta e contra os exércitos desses 10 reis, os exércitos que seguirão o anticristo. Versículo 19. Aliás, só o título do versículo 11, a sua Bíblia tem título? Lê para o irmão aí do lado, qual o título do versículo 11? Cristo, o vencedor da besta e do falso. Então quando ele vem, ele já vem para quê? Para destruir a besta e o falso, e quem tiver com eles, tá bom? E quem tiver com eles, é o que a gente vai ver agora, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Quem é o que estava montado no cavalo e o exército dele? Versículo 11, volta lá para você entender. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Quem é o cavaleiro fiel e verdadeiro? Quem é a verdade, o caminho e a vida? Então o que diz aqui no versículo 19 é que a besta e os reis da terra estão congregados para pelejarem contra o Senhor Jesus, que está montado no cavalo branco, e contra o seu exército, que é feito dos crentes vencedores. Versículo 20. Mas a besta foi o quê? Começou a cair a casa do anticristo, ó. Mas a besta foi aprisionada, e com ela quem mais? A sua bestinha, o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados o quê? Foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Olha que maravilha! Enquanto muitos incrédulos estão agora no inferno, e vão ficar no inferno, que é um lugar de tormento, mas é mais leve do que o lago de fogo, e vão ficar lá durante todo o milênio, a besta e o falso profeta já antes do milênio vai cair vivo no lago de fogo, já para ficar durante o milênio todo sendo o quê? Sendo queimado. Que maravilha. Continua. Versículo 21. Aliás, finalzinho do versículo 20. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes, olha o que acontece com aqueles que aceitam a marca da besta e que estiverem do lado da besta. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas... que é o que eu já falei para você, que está em Apocalipse. Vai lá, Apocalipse 14, versículo 20. Cristo matou mais de 1 bilhão de pessoas nessa batalha que a gente acabou de ler. Mais de 1 bilhão de pessoas. E olha o que acontece. Essa profecia aqui em Apocalipse capítulo 14, versículo 20. E o lagar, chama essas pessoas de lagar, como uvas. E o lagar foi pisado fora da cidade,
e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, ou seja, 296 quilômetros de sangue, de Jerusalém a Bosra. É a guerra do Armagedon. Cristo vai matar tantos com a marca da besta, que vai ser um lagar de sangue que vai até o freio dos cavalos. O cavalo é mais ou menos dessa altura, né? Eu estou com o cavalo geralmente, ó, é aqui, ó. Imagina, mais de 1,5 metro de sangue, num espaço de 296 quilômetros. 2 vezes, aliás, quase 3 vezes daqui a Belo Horizonte, só de sangue. Vai ser terrível. Mas tudo isso é necessário, porque é assim que essa terra vai começar a ser peneirada. Quem entende? Amém? Gostou da pregação de hoje? É Bíblia, não muda. Posso pregar isso daqui, se Cristo não voltar quando eu tiver 80 anos de novo. Continua sendo a verdade, imutável. Glória a Deus. Agora você pode se colocar de pé para a gente fazer a oração final. Amém. Glória. Deixa eu ver quem está conosco. Não sei se voltaram. Oi? 296 quilômetros são esses estádios. Olha só que bênção. Olha o seu Berila aí, ó. Ó a minha mana já dando curtida. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Vamos fazer a oração final. Profundidade, hein? Meu Deus do céu, eu estudando tudo isso e buscando revelação de Deus, eu fico maravilhado. Mas é Bíblia, e a gente tem compromisso com a palavra de Deus. A nossa fé é para isso. Paz, Dona Thaís, Pai, seu Josiano, Dona Ircilene, a Dona Tânia até agora firme também, Dona Arlete, seu Carlinhos, Dona Rai, deixa eu ver aqui, deixa eu clicar para ver. Olha só o irmão lá da JBC Serralheria de Além Paraíba, um forte abraço ao irmão, à irmã também, glória a Deus, recebendo um alimento sólido, né? Ouvindo a verdade contida na palavra de Deus. Minha mãe também está aí firme, um forte abraço também, glória a Deus. Vamos fazer a oração final, vamos para casa abençoados, em o nome do Senhor Jesus. Pode falar, Arthur. A Kathleen também tá, minha sobrinha. Minha sobrinha, a revelação hoje é um alimento sólido, hein? Sua mãe até depois tem que conversar com você, argumentando e preparando, porque a palavra de Deus em Apocalipse, o livro que quer dizer revelações, revela como vai ser o desfecho dessa era, o fim desse mundo como a gente conhece, né? Temos que entender que o mundo ainda não acaba com a volta de Cristo, vai ter o milênio. Vai ter 1000 anos de Cristo reinando com a igreja vencedora aqui na terra. Mas quando se fala fim do mundo, se fala fim do mundo da forma que a gente conhece. Fim do governo humano. Fim da ação do anticristo. Da manipulação de quem? De Satanás. Então o Satanás é preso durante os 1000 anos que Cristo ele reina aqui na terra. Talvez alguém pergunte: pastor, ele é preso? Ele não é lançado no lago de fogo? Ainda não. Deus tem um último propósito para usar ele. Isso eu prego outra hora. Tem 2 guerras reveladas em Apocalipse: a guerra de Armagedon e a guerra de Gog e Magog. E a de Gog e Magog mata ainda mais pessoas. Mas aí já não é Cristo que batalha, é o próprio Deus que põe fim a essa terra para construir o novo céu e a nova terra. Amém? Vamos fazer a oração final? Coloque as mãos no seu coração. Feche os seus olhos, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, exaltado, engrandecido, adorado pelos séculos dos séculos. Que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Obrigado pela certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Nós até lemos sobre eles, mas nós não vemos com os olhos materiais, porém com os olhos espirituais, aqueles que o Senhor dá a fé, eles o recebem, o enxergam com toda certeza. Pai, prepara vencedores, Senhor. Nos dá força para vencermos as fraquezas desta carne, as seduções do sedutor deste mundo. Nos dá força, Senhor, para seguirmos os teus passos, negando a nós mesmos, tomando, Senhor, a nossa cruz e cumprindo
completando a carreira da fé. Nos dá força para estarmos dispostos a sofrer pelo Evangelho e também a ser muitas vezes perseguidos e humilhados por causa do Teu nome. Nos dê força, que não tenhamos vergonha de Ti, mas que tenhamos força para Te confessar e Te servir cada dia mais. Senhor, na reta final desse mês de outubro, eu peço para o Teu povo e também para mim e para minha família, pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois Teu, somente Teu, é o poder, o reino e a glória pelos séculos dos séculos. Leva, Senhor, o Teu povo debaixo das Tuas asas, e estes que estão em casa, protege-os, por intermédio deles alcança toda a família, Senhor. Eu sei que o Teu propósito, o Teu projeto, o Teu plano de salvação é para nós e para nossa casa, e que o Teu plano seja feito em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, Rei dos reis, meu Senhor, minha salvação. Eu saio da sua casa de oração, mas a Tua presença eu levo comigo, pois eu creio que o Espírito Santo já está dentro de mim. Amém e graças a Deus. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Posso pedir um abraço para o povo que está aqui, para as pessoas que estão em casa. Diga: Senhor Jesus. Irmãos de fé, um abraço. Irmãos, um forte abraço. Somos membros do corpo de Cristo, e que Cristo apareça por intermédio das nossas atitudes. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amanhã, quarta-feira, nós estaremos em Belo Horizonte. Atenção, meu irmão, minha irmã, que é de Belo Horizonte ou arredor, e tem sede de ouvir o Evangelho do Reino. Esteja conosco nessa quarta-feira, né? Nós estamos começando um trabalho em meio a muitas lutas por não ter aquele oba-oba, aquela fermentação, só a pregação do Evangelho, mas estamos ali lutando para manter o trabalho na rua Canoas, 856, no bairro Betânia. Você que é de Belo Horizonte e deseja cultuar conosco, nos faça uma visita, quarta-feira, 7h30 da noite. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vossa mente, sobre o vosso coração, e lhe dê muita alegria. Dá um abraço na Dona Vera, seu Berilo, na Bete, no Tiago, em toda a família. Deus abençoe. Tchau, tchau, todos os irmãos.